Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de geografia. E como você já viu aqui no título, a nossa aula vai falar sobre a questão da pecuária. Falamos que o nosso país, para gerar riqueza, economia, capital, nós sabemos que está ligado a três formas de produção desse dinheiro para gerar essa renda. A gente já viu na aula passada como é que acontece as plantações na agricultura, que é uma das formas que faz gerar trabalho, emprego e renda para o país. Hoje nós veremos a segunda, que é a parte da pecuária. Também na próxima aula a gente vai encerrar com a parte das indústrias. São as três formas que fazem o nosso país gerar renda, emprego, crescer economicamente. Tudo bem? Para começar essa nossa aula, assiste aqui esse vídeo de 1 minuto e 24 segundos e eu volto para a gente iniciar a aula, combinado? A atividade pecuária surgiu na pré-história, quando as tribos deixaram de caçar e começaram a criar animais. Ao longo da história, os animais passaram a fazer parte do convívio humano. No Brasil, a atividade dos vaqueiros no Nordeste e a dos tropeiros no Sul movimentavam a economia do século XVIII e XIX. Atualmente, a produção pecuária de bovinos é partilhada principalmente pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul, cabendo ao Nordeste o predomínio sobre as criações de caprinos e muares. Os ovinos se concentram no Sul, assim como suínos e aves no Sudeste e no Sul. O principal centro pecuarista do Brasil é o estado do Mato Grosso do Sul, o maior exportador de carne bovina do planeta. Quanto à distribuição da produção agropastoril pelo território nacional, as regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dela, embora o Centro-Oeste esteja experimentando uma participação mais expressiva no decorrer dos últimos anos. A presença do mercado consumidor no Centro-Sul é o mais importante fator que justifica a maior concentração das atividades criatórias na região, onde o número significativo de laticínios e frigoríficos absorve o principal da produção. Foi boa introdução, não foi? Eu gosto muito desses videozinhos que tem animação, desenhos falantes com personagens, é muito legal. Deu para ter uma ideia de que o ser humano, desde o início, já tinha o hábito e o costume de criar animais também para o seu próprio consumo. Muito bem, mas já que vamos falar da pecuária, você sabe o que é pecuária? Agricultura, a gente sabe que se refere à plantação, colheita e à venda ou a comercialização de produtos para nosso alimento, como alimento ou fabricação de outros produtos como borracha, etc. Porém, na agricultura, você sabe o que é? Abre sua apostila, por favor, na página 22 e tem um post-it aí que tá aqui. Faço questão de ler palavra por palavra para que não fique dúvida na sua cabecinha. Aproveita, pega seu marca-texto e destaca essa informação para que você não esqueça mais. Vamos lá? Então vamos. O que é pecuária? É a definição. É a criação de animais com o objetivo de produzir alimentos para a população como carne, leite, ovos, mel, entre outros produtos. E também é a criação de animais que serve para fornecer, para alimentar e para fornecer matéria-prima para as indústrias como o couro, a lã, a seda e etc. Tudo bem? Então, ficou aí o conceito gravado. Pecuária é a parte dos empregos, dos trabalhos aqui no nosso país responsável pela criação de animais. E aí ela vai gerar lucro e renda. E por falar em animais, quero te mostrar aqui, ó, nessa imagem, como funciona a criação desses animais aqui no Brasil. Acontece também de duas formas. Tá no seu livro, a forma extensiva e a forma intensiva. Você sabe qual é a diferença dos dois? Você percebe que nessa imagem
tem aí o mesmo animal. Nós temos animais, né, que a gente chama de rebanhos bovinos. Na outra foto, na outra imagem, também são bovinos. E qual é a diferença? A diferença é como ele é tratado e criado. Na forma aqui, nessa foto do meu ladinho aqui, na forma extensiva, o animal é criado solto no campo, podendo comer capim à vontade. Essa é a única alimentação dele. Recebe alguns cuidados também, com pouca tecnologia. Tem também assistência ao veterinário, vacinação também. Mas não há aí uma aplicação de recursos tecnológicos. Já da segunda forma de criação intensiva, é o contrário da extensiva. A criação intensiva é esse rebanho bovino, esses gados são criados em locais presos, super controlados. A alimentação não pode ser qualquer coisa, o pasto, que é o capim. É uma alimentação já comprada, especializada, é uma ração especializada. Muitos cuidados do veterinário constante, aplicação de vacinas também, e exige ali o uso de alguns equipamentos técnicos ou da tecnologia, porque a produção desses animais precisa ter uma qualidade alta e uma produção muito maior. Esse é o desejo dos fazendeiros ou dos criadores desse rebanho bovino. Muito bem, você entendeu a diferença entre a criação extensiva para a criação intensiva? Logo abaixo aí de cada foto na sua imagem, você pode fazer a leitura disso que eu acabei de explicar para poder gravar e dar uma destacada aí. Agora, como é que funciona a criação de animais em todo o território brasileiro, em todo o nosso Brasil? Assim como a agricultura também acontece no Brasil inteiro, a pecuária ela também acontece em alguns pontos mais acentuadas e em alguns lugares um pouco menos. Por exemplo, na região norte, a criação de rebanhos bovinos é muito grande. Por quê? Aliás, qual é a forma de criação? É uma criação extensiva. Para isso, eles criam o gado de forma livre e solta e precisa de espaço para plantar o pasto. Só que tem um detalhe, além do rebanho bovino, também eles fazem a criação de animais de búfalos. Você sabia disso? Principalmente o estado do Pará se destaca bastante com a criação do búfalo. Cada um desses animais, eles oferecem, além da carne para o consumo, leite, que também tem os derivados como a manteiga, queijo, oferece também o couro. Então, tudo desses animais é aproveitado e gera lucro, renda, dinheiro para os criadores. Tudo bem? Agora, tem um detalhe muito importante sobre a região norte. Você está lembrado quando estudamos alguns biomas e falamos da Mata Atlântica? Pois é, que é bem presente lá na região norte. O que acontece? Como muitos criadores desses animais preferem o uso da criação extensiva, eles provocam muito desmatamento. Você lembra desse detalhe nas aulas dos biomas? Então, eles provocam desmatamento, saem arrancando muita vegetação. Por quê? Para ter espaço para os gados ou os búfalos serem criados soltos e poderem fazer aí a plantação dos pastos. Só que tem um problema. Isso deveria acontecer de forma controlada para a gente não ter problema no nosso ecossistema com a plantação, vegetação e tudo mais. Mas esses criadores ricos, fazendeiros, eles fazem isso e saem impunes, ou seja, nenhuma fiscalização acontece como deveria, não se controla e a gente cria outro e a gente fica só com o problema disso. O criador desses animais fica muito mais rico e o restante da nossa população brasileira e do mundo sofre com as consequências desse desmatamento inconsequente e ambicioso por parte desses criadores, tá bom? Bom, já na página 23, nós temos aí outro local que se destacou bastante com a criação de rebanhos bovinos. Sabe onde fica? No Mato Grosso, na região centro-oeste, eles se destacam bastante. A região sul
também se destaca na pecuária. Mas não é só com a criação bovina. O que mais se destaca lá, por exemplo, é a criação de rebanhos suínos, de porcos. É verdade. Inclusive, o Paraná também se destaca com outro tipo de animais, com a criação de aves. Olha só, o Paraná aparece como o maior produtor e também como exportador. Vende para fora do país frangos do país. Ele é o maior que manda para fora. Então é o que mais cria frangos no país inteiro. Já a criação de caprinos, cabras, certo? Ela é muito desenvolvida e o lugar que mais se destaca é a região Nordeste. Além desses animais, desse rebanho caprino, eles oferecem leite, a carne e também o couro. São muito bem aproveitados. E os estados que mais se destacam com a criação dos caprinos são Bahia, Pernambuco, Piauí e também o Ceará se destacam com essa criação. E aqui, na nossa região, onde eu e você moramos, na região Sudeste, o que acontece no meio dessa criação de animais? Também existe criação, sim, de alguns rebanhos bovinos pelo interior do nosso estado, mas não se destacam tanto. O lugar que mais se destaca é quando eles aproveitam e compram de outros estados o quê? A lã, o couro, a carne, o leite desses animais, os que produzem todos essas matérias-primas. Então, aqui na região Sudeste, um lugar onde existem muitas fábricas, eles aproveitam esses produtos para uso e ser fabricado, transformado e gerado outros produtos. Por exemplo, o couro transformado em sapatos, o leite onde se transforma queijo, manteiga e muitos outros alimentos derivados do leite. Então, aqui em São Paulo, o que se destaca em relação a esses animais é o aproveitamento pelas indústrias, pelas fábricas aqui, principalmente em São Paulo, região Sudeste toda, mas São Paulo principalmente, onde ele gera toda a sua renda e o seu lucro em cima da transformação dessa matéria-prima. A lã, por exemplo, em vestuários, né, em vestes quentinhas e outros produtos. A carne, porque eles vendem para abastecer muito frigorífico. E detalhe, a carne brasileira, ela é muito exportada. Devido a algumas encrencas aí políticas, alguns países deixaram de comprar a nossa carne, mas ela é muito, lá fora ela é muito vendida, porque as pessoas têm uma credibilidade, confiam na carne que sai do nosso país para outros países. Então isso gera muita riqueza para o Brasil. É claro que quem mais fica rico são esses criadores, certo? Então agora eu vou deixar com vocês um outro vídeo bem curtinho, falando um pouquinho mais sobre essa questão de criação de animais no país inteiro e sobre a criação extensiva e intensiva para que você não fique com dúvida e não esqueça nunca mais. Daqui a pouco eu volto para a gente falar também sobre as indústrias aqui. Espera só um minutinho que eu já volto. Olá, turma! Na nossa aula de Geografia de hoje, vamos estudar sobre a pecuária. Na zona rural, as atividades econômicas mais comuns são a pecuária e a agricultura. Essas atividades são consideradas pertencentes ao setor primário. O que é pecuária? Pecuária é a atividade econômica que envolve a criação de animais. Essa atividade tem um papel importante na economia brasileira, pois fornece matéria-prima para a produção de muitos produtos. E o que é matéria-prima? Matéria-prima é o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Ela é transformada nas fábricas e indústrias. Cada espécie de animal fornece matéria-prima para ser consumida ou transformada em novos produtos. Por exemplo, bois e vacas fornecem leite, carne e couro. Cavalos e éguas, transporte e couro. Porcos e porcas, carne e couro. Búfalos e búfalas fornecem leite, carne e couro. Carneiros e ovelhas
fornecem leite, lã e carne. Bodes e cabras fornecem leite, carne e couro. Jumentos fornecem transporte. Bichos da seda fornecem fios para a fabricação da seda, do tecido da seda. Aves fornecem carne, ovos e penas. Rãs fornecem carne. Abelhas fornecem mel, cera e própolis. E os peixes fornecem óleo de peixe e carne. Há vários animais que formam alguns rebanhos. Por exemplo, vários bois e vacas formam os bovinos, porcos e porcas, suínos, carneiros e ovelhas, ovinos, jumentos e jumentas, asininos, búfalos e búfalas, bufalinos, bodes e cabras, caprinos, cavalos e éguas, equinos. Existem basicamente dois tipos de criação de animais, a extensiva e a intensiva. Na extensiva, a criação de animais é feita solta, nos pastos, em grandes áreas, e eles se alimentam do que é crescido, do que cresce no próprio pasto. Já na intensiva, os animais são criados em pequenas áreas e se alimentam de ração. Algumas pessoas que criam animais recebem nomes específicos, de acordo com a espécie de animal que ele cria. Por exemplo, os avicultores são as pessoas que criam aves, como patos, gansos, galinhas, perus e etc. Os apicultores são pessoas que criam abelhas. Os sericultores são pessoas que criam o bicho da seda. E os ranicultores são pessoas que criam rãs. O mais importante de tudo é que os rebanhos sejam bem tratados para que não haja risco à saúde das pessoas que utilizarão os produtos desses animais. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. Um beijo, uma boa atividade e até a próxima! E aí, meus amores, gostaram da revisão? Tudo explicadinho, como a tia G tinha explicado, e aqui no seu livro, na sua apostila? Muito bem. Já que você está com a sua apostila na mão, abra agora na página 25. E qual é o título aí? Atividades agropecuárias e agroindústria. Você já ouviu falar nessa palavra agroindústria? Ela aparece muitas vezes nas propagandas da TV, ou também pelas propagandas de vídeos na internet ou no YouTube. Então, pessoal, vamos entender bem o que funciona isso. É quando as indústrias entram em ação, participam do processo de criação desses animais e quando aproveita a matéria-prima desses animais para criar outros produtos. E agora os cachorros aqui da minha vizinha não pararam de latir. Pararam, só porque eu falei. Ok, então é isso aí. Pega seu marca-texto e vamos falar... antes disso, vale lembrar o seguinte. Antes de marcar aqui um ponto importante na página 25. A indústria, ela demorou muito para chegar aqui no nosso país. Primeiro, ela aconteceu e veio lá na Inglaterra, certo? Você tá lembrado que os produtos eram manufaturados e tudo mais? Então, depois que o Brasil começou a produzir a cana-de-açúcar, o café e o açúcar e vender para fora, principalmente depois do café, houve a necessidade de começar a trazer máquinas e começou a industrialização brasileira. Então, a industrialização é uma forma muito recente aqui no nosso país, comparando com outros países, por exemplo, lá da Europa, que já usam fábricas muito antes de nós brasileiros aqui. Então, dá uma olhada e vamos ler juntos o terceiro parágrafo e você destaca, tudo bem? A combinação entre as atividades agropecuárias e as indústrias é chamada de agroindústria, responsável pelo processamento ou pela industrialização
dos produtos agropecuários. Esse tipo de indústria utiliza técnicas modernas, usa mão de obra especializada para cuidar de todo o processo produtivo, desde o plantio até a transformação da matéria-prima. Quando a gente fala de agroindústria, a gente está falando dessas duas aulas nossas, da agricultura e da pecuária. E a indústria chega, se alia aqui a essas duas formas de renda. Então, passa a ter indústria junto com a agricultura e passa a ter a indústria junto com a pecuária. Entenderam? Então, eles têm uma parceria e assim eles conseguem ajudar na plantação, se for na agricultura, aumentando a produtividade. Esse parágrafo também falou da mão de obra especializada. Você sabe o que significa? Mão de obra especializada é contratar pessoas que fizeram cursos, que ficaram, eu não gosto de usar a palavra treinadas, porque nós não somos animais, né, o ser humano, mas é contratar pessoas que já têm grande experiência, muito curso, muita formação para isso e consegue ajudar nesse processo, tanto na agricultura, quanto no plantio de alimento, quanto na criação de animais. Então, usando os equipamentos tecnológicos para ajudar em toda essa produção. Por falar nisso, tem aí um infográfico. Você sabe como é que funciona uma indústria quando ele pega uma matéria-prima, um produto da agricultura? Então, o seu livro trouxe para você, através do infográfico, te mostrando como é que acontece a transformação de um produto que chega como matéria-prima e sai transformado em outro produto. Por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, você sabe como funciona, como é que da cana-de-açúcar a indústria consegue transformar e fabricar o etanol? Aquele combustível que a gente vai até o posto de gasolina e coloca no nosso veículo, no nosso carro. Você sabe como é que funciona? Então, através desse infográfico aqui, você vai saber como funciona passo a passo, desde a plantação da cana-de-açúcar até a colheita dela, quando o carro transporta lá do campo e leva até a essa fábrica, que é chamada de usina. E aí você poderá fazer a leitura da página 26 e 27. Eu não vou ler o passo a passo, como é que funciona, senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas essa é uma missão que eu deixo para você. Você vai ler o passo a passo, como acontece, o que faz, a primeira coisa que acontece com a cana, quando ela chega na usina, depois de lavada, ela é cortada, depois de cortada, ela vai passando por outras máquinas e por outros processos e precisa de tempo, de pessoas especializadas nesse tipo de trabalho para poder chegar até o etanol. Mas, para a gente não fazer essa leitura agora, eu vou encerrar a nossa aula deixando para você um vídeo bem legal, onde você vai ver como funciona, como é que tira a cana lá do campo até chegar na usina e até chegar no posto de gasolina, o etanol. Então aproveite esse vídeo que está explicando muito bem. Não deixa de fazer as suas lições e leia aí o infográfico.